Olá! O livro que eu vou resenhar para vocês hoje chama-se Anjos Decaídos, o legado cósmico da humanidade terrestre, de Giane Miranda de Souza. O interessante desse livro é que na parte inicial existem algumas psicografias de seres envolvidos na rebelião luciferina e também em outros processos de transmigração para cá, como os rebelados de Capela. Também há a perspectiva de um ser encarnado na Terra, um terrícola, a respeito da chegada desses seres. Um Atlante. Então, acho que complementa bem o nosso estudo aqui. A revolta luciferiana. Estamos muito distantes da nossa verdadeira natureza espiritual. Vivemos isolados de nós mesmos, impregnados de miasmas destrutivos da nossa verdadeira natureza divina. Somos seres que detinham o conhecimento das leis eternas. Somos seres que já resplandeceram em tempos passados em luzes de amor e dedicação em vibrações harmônicas para todo o universo. Éramos seres que representávamos a luz para todos os seres que ainda estavam na escala inferior do crescimento espiritual. Porém, nos rebelamos contra as leis cósmicas e passamos a viver de forma irregular diante dessas mesmas leis. Abrimos mão das atitudes amorosas de outrora, duvidamos da existência do Pai e nos rebelamos do domínio de nosso Mestre espiritual Jesus. O acusamos de tentar nos esconder o Pai, duvidamos da sua expressão amorosa e passamos a enfrentá-lo de forma muitas vezes desafiadora e desrespeitosa, já que estávamos diante de um ser que era luz pura. Aqui um parênteses. A rebelião de Lúcifer foi um movimento político que se deu por duvidar da existência de Deus, pela crítica à fé. O que acontece? O kardecismo vai explicar que nem todos os espíritos enxergam a Deus ou têm uma visão mais sensível dele. Então, até determinado estágio, e esses seres, por mais avançados que eles estejam em relação a nós, ainda estavam num nível em que não era possível ter um sentimento, um sentido mais evidente da presença divina, se não de forma indireta, eles se corromperam, eles buscaram advogar uma liberdade, um livre-arbítrio absoluto, e a desnecessidade da fé, a desnecessidade da ligação com a criação. Eles suporam que conseguiriam viver bem sem essa ligação com a fonte da criação dos espíritos. Abrimos mão das atitudes amorosas de outrora, duvidamos da existência do Pai, nos rebelamos do domínio do nosso mestre espiritual. Não queríamos ouvir a ninguém. Quem não nos entendesse estava contra nós. Muitas famílias foram separadas diante de tantos dramas emocionais. Violentas discussões geraram desagregações de toda a ordem. Passamos de todos os limites aceitáveis pela hierarquia celestial, que tentava a todo custo nos aceitar de forma a não nos contrariar nas nossas opiniões desagregadoras. Ficamos à mercê da nossa própria arrogância intelectual. Ficamos à mercê de nós mesmos. Aí começou a nossa decaída espiritual. O Mestre, diante de tantos espíritos equivocados, diante de tantas atrocidades às leis cósmicas, tentou de todas as formas possíveis que voltássemos à razão. Não conseguiu. Diante de tão sério problema, decidiu, em conjunto com a hierarquia celestial, nos isolar nesse pequeno planeta azul. Há outros planetas também que formam o exílio, não é apenas o planeta Terra. Salvo engano, são mais 47, algo assim. São planetas que estão realmente isolados de Nebadon, isolados do centro do nosso universo. Viemos parar por aqui ainda impregnados de orgulho. Viemos parar por aqui ainda certos de que estávamos desempenhando um papel importante diante de todo o cosmos. Éramos os seres que se rebelaram contra uma postura espiritual imposta.
Éramos espíritos que não mais aceitavam ordens de quem quer que fosse. Somente responderíamos agora a nós mesmos. O irmão Lúcifer, ainda tentou de todas as formas controlar esse movimento. Ele, em conjunto com alguns espíritos mais audaciosos e manipuladores, tentaram controlar com mão de ferro o resto das individualidades que foram arrastadas para esse orbe terreno. Aqui chegando, encontramos uma população primitiva já formada. Desprezávamos tal forma de existir. Para nós, não passavam de simples animais com algumas características humanas, mas ainda estavam muito longe de serem chamados de seres humanos. Tivemos que conviver com tão primitivo povo. Aproveitamos da sua incapacidade intelectual para nos servir e passamos a comandar esse planeta azul. Mudamos tudo o que não gostávamos. Construímos cidades com a nossa tecnologia trazida dos mundos siderais e construímos laboratórios para começarmos a manipular geneticamente essa raça de seres primitivos. Percebemos, através dos tempos, que eles tinham muito medo de nós e nos aproveitamos disso para aprisioná-los e utilizá-los como escravos. Crescemos em tecnologia e em conhecimento desse planeta. Muitos que eram cientistas no sistema de Capella continuaram aqui desenvolvendo toda a ordem de pesquisa para o desenvolvimento de novos corpos físicos, pois que descobrimos que teríamos que brevemente ocupar corpos físicos para a nossa continuidade espiritual. Houve uma condenação no Tribunal de Arvona e essa condenação foi diferida por intervenção do Cristo, Micael, pela constituição do exílio. Então, o exílio seria uma última chance para esses espíritos. Na verdade, uma minoria bastante, não vou dizer insignificativa, mas muito reduzida de seres humanos encarnados. A maior parte ainda sequer veio de um planeta mais avançado, né? São terrícolas mesmo que estão no nível evolutivo cabível zero, vamos dizer assim, né? Aí você tem ainda uma fatia dos rebelados de Capella, de outros sistemas, de Orion, Ursa Maior, tem de vários sistemas. Porque as guerras, principalmente, elas envolveram muitas galáxias, muitos sistemas. As guerras são mais antigas ainda que a rebelião. Se der tempo, vamos verificar isso aí. Habitar aquela massa de seres que não tinham sequer uma organização e um conhecimento útil para o seu próprio crescimento era muito pior do que não mais existir. Assim, gastamos muita energia para que fosse desenvolvido algum tipo de corpo mais evoluído para que pudéssemos no futuro habitá-lo. Desenvolvemos muitas experiências com esses corpos primitivos. Fizemos mudanças genéticas de toda ordem, que muitas vezes o resultado dessas experiências foram seres de aparência horripilante, que na maioria das vezes nem conseguiam existir por muito tempo. E assim, os tempos foram passando, a grande maioria de nós já estava encarnado nessa população primitiva. Todos estavam agora esquecidos do que foram no passado e estavam sob uma nova ordem de leis kármicas que regem as encarnações físicas nesse mundo material. Alguns de nós ainda estávamos astralizados, energeticamente fracos, mas ainda estávamos conscientes de quem éramos e por que viemos parar aqui nesse planeta. Estávamos então preocupados em como conseguir novos corpos, para podermos habitar sem passar pelo processo da reencarnação, quando o nosso chefe maior, Lúcifer, desapareceu por algum tempo. Estava seguindo uma potência de energia que não conseguíamos identificar. Passou várias semanas atrás desse ser que somente nós, que estávamos no astral, conseguíamos visualizar. E se tratava de uma entidade que não fazia parte da ordem de espíritos que se rebelaram contra aquele que na Terra ficou conhecido como Jesus Cristo. Lúcifer ficou atrás desse ser de forma obstinada. Tentamos tirá-lo desse objetivo, mas ele se recusava a nos ouvir e acabamos desistindo, deixando que ele seguisse seu próprio rumo. Depois de algum tempo, visualizamos energias de grau superior que de tempos em tempos apareciam perto daquele ser humano que conseguia nos olhar nos olhos. Pensamos que se tratava de algum ser mandado pela espiritualidade para nos conduzir de volta ao sistema de Capella. Preparamos-nos para lutar até o fim, mas esse ser apenas nos visualizava. Não tentava nada contra nós. Porém, percebíamos a sua força energética, sua aura vibrava de uma forma que não conseguíamos sequer chegar perto dele. Como ele nada tentou contra nós, esquecemos dele e partimos em busca dos nossos interesses.
Lúcifer ficou perseguindo esse espírito. Tempo depois, percebemos que uma grande massa de energia se congregava num pequeno espaço da Terra. Quando chegamos para verificar o que acontecia, um ser especial de naipe superior carregava em seus braços o nosso comandante Lúcifer, desmaiado. Tentamos tirá-lo dos braços desse ser, porém ele estava muito bem protegido. Sua potencialidade estava em pleno funcionamento. Havia toda uma gama de espíritos superiores que o estava acompanhando. Assim, Lúcifer foi retirado desse planeta azul. Satã passou a ser o nosso comandante. Tinha uma postura mais forte. Possuía ousadia e comando. Travamos, sobre o seu comando, várias lutas contra aqueles que tentavam a todo custo nos repatriar de volta ao nosso antigo lar. Nós não queríamos retornar. Sabíamos que, se retornássemos, teríamos que arcar com as consequências dos nossos atos e estávamos começando a dominar este planeta azul. Sua população, que já estava mais desenvolvida agora, podíamos controlá-los de forma mais segura e direta. Muitos estavam sob o nosso comando, antigos companheiros respondiam às nossas ordens sobre muitos assuntos que ligavam ao poder terreno. Por que iríamos abandonar o que tão duramente foi conquistado? Esse planeta, que era nosso, estava agora sob o nosso comando. Entretanto, percebemos que quando aquele ser que na Terra ficou conhecido como Jesus se ausentou de forma definitiva desse planeta azul, começaram, através dos seus ensinamentos, focos de luz por toda a humanidade. Tivemos que combater e perseguir esses focos que estavam atrapalhando a nossa jornada de dominação. Satã, percebendo que teríamos que combater espíritos obstinados na prática do bem, traçou toda uma série de estratégias e missões para os nossos companheiros que estavam prontos para reencarnar em papéis de autoridade nessa nova comunidade terrena. E assim foi durante muitos anos terrenos. Preparávamos planos para dominar certas comunidades e éramos combatidos duramente pelos exércitos do bem. Ficamos muitas vezes desalentados diante de tantas derrotas, que espíritos comandados por forças de naipe vibracional superior à média da Terra impuseram à nossa equipe, que tentava se infiltrar em todas as ramificações terrenas, com o propósito de controlar o poder temporal do mundo que agora se formava. Nos tempos atuais, perdemos o nosso segundo comandante. Satã também foi retirado do Warp. Ele também nos deixou. Passamos a ser somente focos isolados de atuação do que foi chamado na Terra de Trevas. Porém, quero que fique claro que em nenhum momento o mal foi praticado somente pelo mal. Tínhamos um objetivo. E esse objetivo nos fazia agir dentro das normas que nós próprios criamos para poder estabelecer o nosso reino nesse planeta, para o qual fomos enviados. Não queríamos voltar. Tínhamos medo de voltar e lutávamos bravamente para permanecer onde nos achávamos. Nós, em sua grande maioria, não éramos demônios, como vocês compreendem na Terra. Apenas estávamos defendendo uma ideia de liberdade. Um propósito que, a nosso ver, era válido. Em nossa grande maioria, não fazíamos o mal pelo prazer de praticar o mal. Apenas optávamos em empreender todas as possíveis ações para que defendêssemos o que acreditávamos como verdade. Exageramos, nos confundimos, nos equivocamos em muitas atitudes, mas não tínhamos uma essência maléfica, éramos somente seres equivocados nas nossas posturas coletivas e depois nas nossas posturas individuais. Quando perdemos os nossos melhores líderes, cada um formou os seus próprios focos de atuação. E assim começou toda a ordem de escândalos que até hoje ressoam por toda a Terra. Aí sim, muitos seres se foram, impregnando de venenos energéticos de grau maléfico, que passaram a reger as suas vibrações e atitudes de cunho espiritual. Nesse período começaram a se formar os chamados magos negros, né? Todo tipo de ser que tem o mal como objetivo, né? Nos umbrais. Muitos se perderam nesse processo de mudança, não puderam ser salvos de si mesmos. Infelizmente, terão que recomeçar em outros mundos mais atrasados, o que eles não conseguiram nesse planeta azul. Esse que vos fala conseguiu se estabelecer dentro de um padrão vibracional. Estou servindo ao exército do bem, sob as ordens daquele que foi a luz do mundo terreno e é agora a luz do meu caminho individual. Passei muito tempo vagando pelos caminhos da ignorância. Perdi muito tempo nas lamentações, maquinações destrutivas, que somente serviram para atrasar o meu desenvolvimento. Por sua generosidade, consegui vencer a mim mesmo e agora me encontro em estado de recuperação da consciência cósmica. Estou repreendendo as leis que regem esse universo e harmonizando a minha energia vibracional. Quanto tempo perdido, quanto tempo em busca de nada. Eu, que fui um ativista na defesa do direito de ser um rebelado, agora percebo o mal que fiz a mim mesmo,
e aqueles que compartilharam comigo do mesmo ideal. Venho a você somente para esclarecer, através de um espírito que participou ativamente desse processo, chamado Revolta Luciferiana, que hoje encontra-se reestruturado nas forças do Mestre Jesus, que falta pouco para que possamos todos voltar a conviver de forma pacífica, para que esse planeta azul possa ser reintegrado à convivência de irmãos que estão à nossa espera há milhares de anos siderais. Estaremos em breve de volta à comunicação com nossos amados familiares, que há tanto tempo esperam o nosso retorno. Esse planeta azul está prestes a receber aquele que será novamente a luz de um novo mundo. O Mestre irá retornar para auxiliar aqueles que chamam por seu socorro espiritual. Irmãos, somos todos seres necessitados de ajuda fraterna. O Mestre Jesus é o nosso caminho e salvação eterna.